Para um primeiro filme, Wagner teve um bom resultado como diretor e roteirista e que pode ser admirado, mas senti um pouco de receio dele em ousar, receio de ser contra a escolinha do cinema e a famigerada linguagem hegemônica da indústria do cinema. O Seu Jorge é um bom ator, mas não senti a mesma entrega da série Irmandade da Netflix, que inclusive, se você quiser que eu analise, é só deixar aqui nos comentários. Entretanto, acredito que Wagner falhou em escolher um ator que não é parecido com o Marighella. Como você faz um filme híbrido entre documental e ficcional em que o principal elemento é totalmente diferente da aparência do verdadeiro Marighella? Na real, eu gostaria do fundo do coração que Mano Brown tivesse feito o papel de Marighella. Seria foda demais. Brown é muito semelhante ao Marighella, até por eles terem a mesma origem, mãe baiana e pai italiano, mesmo porte físico. E se você ainda tem dúvida, assista a análise de Mil Faces de um Homem Leal do Racionais, que justamente fala sobre Marighella e também toca no filme. Se você quiser conferir, tá aqui no card. Quero que você não morre. Quieto. Quieto, quieto. Entra, cara. Vai, porra. Quieto, filho da puta. Não, peraí. Ajoelha, caralho. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Mil faces de um homem leal, protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Um mate, um mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. A atuação de Seu Jorge parece muito quadrada, ruim em todos os sentidos. E o Bruno Gagliasso soa tão caricato que parece um vilão de filme de super-herói barato. Eu não consegui sentir nada pelo tal vilão. Só parecia um drogado que mata pessoas a esmo. Não é como o Capitão Nascimento, que te convence que ele é o paladino da justiça, o incorruptível que, apesar de frio matando os bandidos, tem coração para ir buscar o corpo do fogueteiro para a mãe dar um enterro pro moleque. Os diálogos, na sua maioria, são fracos e apelam à retórica de patos, em momentos totalmente importunos, buscando uma comoção e empatia do público para o lado errado na história, como quando é criado um dilema na execução de Wilson Chandler por conta da presença do seu filho, com o velho chavão de que os fins justificam os meios, também no momento que Humberto Carrão joga uma granada dentro da embaixada americana. Após uma troca de tiros bem mentirosa, onde os sujeitos desviam de balas como Neo em Matrix ou o próprio Marighella, chegando de pistola, dando tiro, correndo de costas, de peruca e com uma pasta de couro, salvando a bela Camero. Eu pensei, o Wagner Moura tá de galhofa com essa cena. Eu tava assistindo Marighella ou Steven Seagal negro? Mesmo assim, a narrativa foi construída de uma forma eletrizante que te deixa preso do começo ao fim da ação. Afinal, o Wagner Moura teve um excelente professor em Tropa de Elite 1 e 2, que inclusive eu já analisei aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Não se deve considerar, no geral, este como um filme revolucionário ou a menos que apoiam uma revolução. A despeito de sua simpatia e eventual boa vontade, são ferramentas de propaganda conservadora da redemocratização, como Marighella. Associada a Jesus Cristo, a democracia é torturada, morre e ressuscita. O fascismo, por sua vez, é tão satânico, tão grosseiro, que qualquer coisa vale a pena em seu lugar, criando uma não alternativa pela manutenção do que já é, que os revolucionários teriam sido convencidos pelo fascismo a querer fazer revolução, que a audiência ao menos tem uma democracia, ainda que insuficiente.
tenta atacar a sensibilidade de duas gerações. A quem viveu o período não se sinta inútil e a quem não viveu saiba que já foi pior. Não cabe a esse vídeo atacar qualquer artista em particular, mas justamente de reconhecer que ainda que o artista possa mirar adiante, ele permanece sendo parte integrante dos processos históricos no qual está inserido, sob influência das posições hegemônicas, mesmo que em oposição. Cabe a quem vê a necessidade de superar esse tipo de narrativa e encontrar saltos que despontam a recuperação da história da luta do povo brasileiro. Não mais sob a perspectiva dos envergonhados e dos nostálgicos, mas de quem carrega viva a continuidade dessa luta. O filme trata os revolucionários primeiramente como marginais e outsider, não como elementos conscientes das próprias massas. A própria caracterização de substituto do Fleury é claramente uma tentativa de copiar Capitão Nascimento, inclusive repetindo-se o cadê a porra do baiano no cadê a porra do Marighella, meio aos tapas. Se por um lado pode tratar-se de um acerto de contas de Wagner com algo que deixou de legado, alinhado ao famoso capitão que interpretou com a patética figura de Fleury. Por outro, reforça a interpretação da guerrilha urbana como um banditismo, assim atesta a escolha da famosa música de Chico Sainz, banditismo por uma questão de classe nas cenas iniciais. A figura do fora da lei sempre foi de extrema relevância política para a burguesia por representar um indivíduo sem as amarras sociais, em sua liberdade radical e heroísmo existencial de ser para a morte. Na obra, Marighella é retratado apenas como um mentor, sem muita importância, enquanto seus companheiros tocam a luta de verdade. Inclusive no filme, pessoas próximas e extremamente importantes são reduzidas a meros figurantes. Isso se dá quando Clara Scharf é retratada apenas como a mulher do Marighella ou quando um dos principais torturadores da ditadura de 64, Fleury, leva o nome fictício de Lúcio. Outro ponto importante que também não é abordado de forma correta é a tortura que acontecia com quem era tido como comunista ou cúmplice naquela época. O fato é, a ditadura foi cruel, as torturas cometidas durante esse período deveriam ser relatadas de formas mais viscerais. Vimos pinceladas com algum chavão de vocês vão perder, seus fascistas, vocês estão matando um brasileiro, mas nada que comovesse o telespectador mais experiente. Gostei da relação de Marighella com seu filho Carlinhos. Aquela cena inicial remetendo ao filme Moonlight, vencedor do Oscar de melhor filme, foi linda. Traz um lado interessante e peculiar do revolucionário Marighella que Wagner Moura acertou em trazer. Pois muitos acham que Carlos era só um guerrilheiro vermelho e no filme vemos que não, vemos as mil faces de um homem leal descrita pelos Racionais. Ou seja, ele não era só um revolucionário, ele era um grande pai, ele era um grande amigo, ele era um poeta, era um político, ele conquistou corações e mentes, talvez não para uma utopia, mas para uma mudança de comportamento, de pensamento. Quando um repórter pergunta: Senhor Marighella, você é maoísta, trotskista ou leninista? A resposta é: eu sou brasileiro. Atenção, isso aqui é muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta, meu @elgui_fari.a. Lá tem conteúdo exclusivo e diário para você que quiser ter um contato mais pessoal comigo. Eu usei alguns trechos de outras críticas para elaborar meu roteiro e deixei os links dos textos completos aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Na tela tem outros vídeos que você vai gostar muito. Obrigado pela sua audiência. Tchau.